Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. A codificação espiritualista que aconteceu no século XIX e o seu responsável, que foi o senhor Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec, a codificação trouxe benefícios ou malefícios à prática cristã. Qual foi a contribuição benéfica ou não benéfica que a codificação trouxe à prática cristã nos últimos 100, 150 anos? Trouxe muitos malefícios, porque trouxe a ideia de que com a codificação de Allan Kardec apareceu um cristianismo redivivo, um novo cristianismo, um cristianismo racional ou um cristianismo melhor, ou um cristianismo que fosse baseado em uma nova revelação. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. A codificação trouxe algum lenitivo para pessoas que estavam buscando outras coisas, menos o reino de Deus. A codificação foi fruto do movimento iluminista francês, lá pelo século XVIII, XIX, e que começou muito antes, devido aos abusos, porque houve realmente abusos, das monarquias, das aristocracias, em que o rei era opressor. Ele praticamente nada produzia, mas era um indivíduo que inclusive era olhado como uma criatura celestial, um eleito de Deus e um semideus. E ao lado dessa aristocracia, muitas vezes abusiva, muitas vezes violenta, estava presente o movimento clerical, o movimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que exercia o seu poder, a sua soberania como igreja, e era filiada aos governos aristocratas. Nessa época, século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, havia uma aversão às monarquias e uma aversão às soberanias, porque realmente os filósofos da época, como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e outros, foram despertando nos intelectuais diversos desejos, diversas aspirações de uma libertação deste jugo, o jugo exercido pelos aristocratas e pela própria soberania da Igreja Católica Apostólica Romana. E vieram movimentos de libertação. O homem passou a querer racionalizar Deus. A soberania de Jesus, a soberania de Deus, já era vista com maus olhos, porque nós iluministas não queremos ver, não queremos saber nem de revelações, nem de soberanias. Nós não queremos saber de nada que não seja fruto do experimento e fruto de uma observação científica. E se Deus quiser persistir entre nós, que as coisas de Deus sejam raciocinadas e sejam lógicas, porque nós não aceitamos mais as revelações de Deus. E aí começou um movimento de liberdade religiosa, não apenas liberdade de expressão religiosa,
mas liberdade de confeccionar doutrina. O que muita gente se esquece é que essa libertação religiosa dessa época iluminista trouxe também a ousadia do homem em criar o que ele bem entendia. E o senhor Hippolyte Denisard, não deixando passar essa grande oportunidade, ele marcou presença, marcou o seu nome. E ele sabia que uma das maneiras que ele tinha de ficar marcado pelos próximos séculos seria utilizar a fé cristã, alguns princípios cristãos, e modificá-los segundo a sua vontade humana e segundo os ideais iluministas. E com isso veio a grande tragédia, a codificação espírita do século XIX, do século XVIII e XIX. Essa codificação trouxe o quê? Houve melhoria na prática ou na fé cristã? Não. Houve melhoria no entendimento das coisas espirituais? Não. Não houve benefício nenhum. O amor não se tornou maior, nem a misericórdia se tornou mais presente, nem a obediência à palavra de Deus se fez mais presente. Pelo contrário. Algumas contribuições da codificação que ainda são hoje praticadas e entusiasticamente defendidas. Em primeiro lugar, descrédito às Escrituras Sagradas. Sim, se você quer falar numa contribuição da codificação para os dias de hoje, hoje nós vemos por parte dos seus seguidores um desacreditar nas Escrituras Sagradas. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, quando Jesus estava conversando com saduceus sobre ressurreição, etc. Jesus também, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, disse: perscrutai as Escrituras, examinai com cuidado as Escrituras, porque buscais nelas a vida eterna, pois bem são elas que testificam de mim. O codificador trouxe descrédito às Escrituras Sagradas quando ele disse que não queremos saber de revelações, mas sim de deduções. E quando ele disse que do Antigo Testamento só podemos aproveitar o Decálogo e do Novo Testamento só podemos aproveitar os ensinamentos morais de Jesus. Quer dizer, jogando para o lado todo o conteúdo riquíssimo espiritual dos profetas maiores, dos profetas menores, das epístolas, das cartas, enfim, nada servia para o codificador se não tivesse estritamente um caráter de ensinamento moral. Mas Jesus ensinou muitas coisas, como, por exemplo, a concessão do Espírito Santo, a impossibilidade do homem em salvar-se por si próprio. Então, uma contribuição ruim que a codificação trouxe e que hoje repercute em muitas pessoas nesse país foi trazer descrédito às Escrituras Sagradas. Eu gostaria de perguntar ao codificador
se ele estivesse conosco, ou aos seus representantes, com qual poder e qual autoridade que ele foi revestido para fazer tais coisas. Aí alguém poderia responder: foi a espiritualidade. Conversa fiada. A espiritualidade não pode coisa nenhuma. Segunda contribuição, que não foi nada boa, foi uma contribuição ruim aos dias de hoje. Jesus sempre foi, e é e será sempre, nas Escrituras Sagradas, Senhor e soberano. O Curios, de que eu falo sempre. Senhor e soberano precipuamente, primeiramente, primariamente. E também mestre, porque ele enfatizou, ele não criou, ele enfatizou aquilo que já era de conhecimento dos antigos, que eram a caridade, a benevolência, a mansidão, o perdão, o amor fraternal. Muito bem, Jesus fez isso. Jesus criou essas coisas? Não. Essas coisas já eram do conhecimento do povo de Deus 1500 anos, pelo menos, antes do nascimento de Jesus. Se Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, disse: vós me chamais de mestre e de senhor, pois bem, eu sou. Se Jesus disse que é mestre e senhor, ou seja, se o próprio Jesus disse que é mestre porque ensina e que é também senhor e soberano porque tem poder e autoridade espiritual, porque na codificação Jesus Cristo desapareceu como senhor e soberano? Sim, ele foi destituído da sua condição de senhor e soberano, coisa bem clara e bem evidente nas Escrituras, em todas as Bíblias no mundo todo. Nós cristãos sabemos que Jesus é soberano e Senhor, porque ele exerce atos soberanos que só ele pode exercer. Ou então, o Espírito Santo de Deus, nos redimir de nossos pecados, nos conceder o Espírito Santo, nos reconciliar com Deus. Enfim, existe uma série de atos soberanos que só Jesus pode exercer. Por que na codificação Jesus Cristo foi destituído? Não sei por que motivo, não sei com qual autoridade ou poder, foi destituído da sua condição de soberano e senhor e foi restrito à condição de mestre. Jesus só vai aparecer depois da codificação como mestre que ensina, que leciona, que passa informações, mas ele não vai mais aparecer como o Senhor e o soberano, como o Curios, o que anula os nossos pecados, o que nos redime, o que nos reconcilia com Deus, o que nos concede a vida eterna e nos concede a salvação, nos justifica e nos concede o Espírito Santo. Então, a segunda questão é essa: por que Jesus afirma que ele é soberano e Senhor, e a codificação diz que ele não pode ser mais Senhor e soberano? Não é? Então, esse é o segundo ponto, bastante estranho da codificação. Em terceiro lugar, o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa, a terceira pessoa da Triunidade Santa. Jesus mesmo disse, ele prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse Espírito Santo
no singular, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Se Jesus prometeu o Espírito Santo de Deus, em nome de Deus Pai e em nome dele, Jesus, porque o Espírito Santo de Deus foi alijado pela codificação. Com que poder, com que autoridade e com que motivo? Só porque o Espírito Santo é uma soberania? Só porque o Espírito Santo veio do alto? Só porque o Espírito Santo é uma pessoa celestial? Ele, para satisfazer aos melindres da codificação de Allan Kardec, ele foi jogado para escanteio? O Espírito Santo agora não é mais uma pessoa celestial, como diz Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, em que ele fala exaustivamente sobre o Espírito Santo de Deus, que é um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito, com E maiúsculo, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. E no 13, pois em um só Espírito, todos nós cristãos, fomos batizados em um corpo, o corpo místico de Cristo, ou Israel de Deus, também chamada Igreja Invisível, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos esses que se converteram ao cristianismo, todos esses que aceitaram a obra redentora de Jesus. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus existe e é um só. Porque assim diz nosso Senhor Jesus Cristo e assim diz também o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, em vários versículos, como o 11, o 13, como também Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. O privilégio, o gift, a graça de receber o Espírito Santo de Deus. Já temos então 3 coisas aí, muito importantes, que a codificação trouxe para os dias de hoje. Confusão. Ela trouxe confusão à mente e ao coração de muitas pessoas. Pessoas que acham que a codificação é luz, raciocínio e lógica, e que a lógica do homem pode constranger as revelações e os desejos e os princípios soberanos de Deus. Então a codificação trouxe para a fé cristã alguma coisa? Não, ela nem é cristã. Porque ela não respeita a integridade das Escrituras Sagradas, não respeita a personalidade integral de nosso Senhor Jesus Cristo e nega a existência e a concessão do Espírito Santo de Deus. Para citar um quarto exemplo, nós sabemos que o homem é salvo pela intervenção soberana do Espírito Santo de Deus. E os sectários da codificação não suportam isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 25 e 26, Jesus conversando com homens, esses homens perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ou seja, se o rico não pode ser salvo pelo simples fato de ser rico
e o pobre não pode ser salvo pelo simples fato de ser pobre, ou seja, não é a, digamos, riqueza nem é a pobreza que vão permitir ou ser empecilho à salvação. O que Jesus responde no versículo 26 de Mateus 19? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, quer dizer, a salvação. A salvação é impossível aos homens pelos recursos humanos, pelo seu raciocínio, pela sua disciplina moral, pela sua disciplina espiritual, por qualquer tipo de obra ou por qualquer tipo de penitência. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus diz: vocês querem ser salvos? Isso é impossível com os vossos recursos. Mesmo sendo vós inteligentes, cultos, mesmo sendo vós muito cerimoniosos, sejam ricos ou sejam pobres, não faz diferença para Deus. A salvação vos é impossível, vos é inacessível, se não houver a intervenção soberana do Espírito de Deus. Então, a codificação diz que o homem pode salvar-se pelos seus méritos, pelas suas obras, mas Jesus desmente isso. O apóstolo Paulo também desmente isso em Efésios 2, 8 e 9. Ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem de méritos, não vem de sacrifícios. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. O que Paulo diz aqui é pela graça que vós sois salvos, e não pelas vossas obras. Se vós tendes boas obras, é porque Deus vos deu a oportunidade de andar nessas boas obras. Então, boas obras são uma exigência de Deus e não uma virtude do coração ou do espírito do homem. E toda obra que for dedicada em louvor e honra a nosso Senhor Jesus Cristo é que será realmente uma obra legítima. E o mesmo apóstolo Paulo, em Tito 3, 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pela sua misericórdia ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos reconciliou. Não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pela sua misericórdia ele nos salvou, pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Espírito Santo que nos foi concedido abundantemente por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, temos apenas 4 pontos aqui que são importantes. Por que a codificação trouxe descrédito às Escrituras Sagradas, se Jesus e os apóstolos e os profetas exigem total reverência e o preservar das Escrituras Sagradas? Por que Jesus foi destituído da sua condição de soberano? E, no caso, reduzido à condição magistral, Mestre Jesus. Terceiro lugar, por que o Espírito Santo de Deus desapareceu de cena, sendo uma promessa bíblica, uma promessa do próprio Jesus Cristo e, como nós vimos, uma promessa do apóstolo Pedro? Por que a salvação deixou de ser pela graça mediante a fé e passou a ser pelas obras e méritos humanos?
Por que a salvação deixou de ser monergística para ser sinergística? Ou pior do que sinergística? Esses 4 pontos são para nós cristãos e as pessoas que creem que a codificação tenha trazido algo de novo ou algo de melhor à fé cristã ou à prática cristã. Não trouxe. A codificação tem um fortíssimo componente anticristão. É contra o Espírito Santo de Deus, é contra a graça misericordiosa de Cristo, é contra a cruz de redenção, enfim, é contra as revelações de Deus, porque para que alguém tenha algum entendimento das coisas cristãs, diz a codificação, dizem os seguidores da codificação, que tem que ser tudo raciocinado, fruto do raciocínio e da lógica humana. Então nós vemos assim que a codificação de Allan Kardec, do século XIX, não tem nada a ver com o cristianismo, não trouxe nenhuma contribuição, só trouxe prejuízo, só trouxe confusão ao entendimento do que está disposto nas Escrituras Sagradas. Só trouxe contradição ao que foi dito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelos profetas e pelos apóstolos. Assim, a codificação trouxe muita contradição, trouxe muita confusão, muito engano e muito afastamento de Deus. Ok? Pense nesses 4 pontos que eu citei. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E você tem todo o direito e tem a recomendação de Deus de basear a sua fé cristã nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.